Outra coisa, nós estávamos falando sobre frequência de ondas, né? E aí o irmão Evandro me mostrou uma coisa legal aqui, ó. É que o irmão Evandro ele faz. Já está terminando já, né? Está terminando engenharia civil. E ele me falou desse teste que tem aqui, ó, o experimento de Kundit, alemão, né? O que é esse experimento aí? Bom, acho que não tem mais propriedade para falar, explica para nós aí, Evandro, como é que é esse? Ele vai dar o movimento das ondas, cada frequência, né, a altura das ondas. Sim, mas é um tubo de vidro, é isso? Um tubo de vidro, né? E aí a gente faz pode ser ouro, né? Calor de couro, mais conhecido, e aí você coloca um som numa ponta dele e na outra ponta da tampada, ali vai formar as ondas conforme você altera. Ou seja, vai jogar um som, ele vai vibrar e dentro do tubo vai formar ondas. Essas bolinhas de isopor vão formar ondas. Então aquilo que a gente falou assim, se a gente pudesse enxergar o som, né? Aqui a gente consegue enxergar o som. Então olha só que interessante, gente. Que legal isso aí. Olha só que interessante. 90 Hz. Tá? Números de 90 Hz. Olha só o que vai acontecer. Olha, é uma onda bem lenta que está formando aqui. A firma está para 150 Hz. Observa agora. Ó, tá vendo a onda? Ó? Olha a onda formando aqui. Ó. Agora vai aumentar para 200 Hz. Olha como aumentou a onda. O som está partindo da direita para a esquerda. Está vibrando, né? Está formando a onda. Às vezes você enxergar o som dessa forma, é Deus. Então a gente não vê, mas no ar está acontecendo justamente isso. Ó. E aí o som é alaranjado, né? É alaranjado, né? Olha aqui, ó, 270 Hz aumentou agora. O melhor exemplo que vocês podem usar para isso aí também, outro exemplo, é que todo mundo já fez, eu duvido quem não fez, ao menos uma vez na vida, né? Que é pegar e ficar na frente de um lago, de uma lagoa e jogar uma pedrinha. Quando a pedrinha bate na água, ela cai, ela não forma ondas. Essas ondas é o mesmo sistema que as ondas do som. Quando a gente fala, emite um som falando, nossa voz, com um instrumento emitindo som, no ar ele forma essas ondas também. E vai ter ondas que vão ser maiores, mais intensas, mais força, e ondas menores. Se a gente jogar uma pedrinha bem pequenininha, a onda ela é bem curtinha, bem baixinha. Jogar uma pedra grande, a onda ela é maior, ela tem mais energia, mais força, né, mais intensidade. Então é o mesmo sistema aí. Bom, gente, eu gostaria de dar uma pausazinha aqui na nossa falada sobre o MSA. Eu queria discorrer sobre um outro assunto com vocês. É o seguinte, na verdade, isso que a gente vai falar agora com vocês aqui, a gente já conversou com alguns irmãos anciães, principalmente com o irmão Sérgio, ali de Novo Hamburgo, que ele ficou, como digamos assim, o nosso ancião coordenador da parte musical de toda a regional Novo Hamburgo, porque agora a Caxias do Sul, ela não faz mais parte da regional Porto Alegre. Novo Hamburgo é uma regional agora. Então a congregação, a regional de Novo Hamburgo envolve a administração de Novo Hamburgo, de Parobé, que foi desmembrada, de Taquari e de Caxias do Sul. Essas três regiões formam a regional Novo Hamburgo. E eu conversando com ele sobre algumas necessidades que a gente tem observado acontecido aqui na nossa região,
na regional Novo Hamburgo e em todo o estado do Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul, a gente sentiu essa necessidade de fazer um trabalho com todos os irmãos, que é isso aqui, ó, é a conscientização quanto ao louvor a Deus. Quando foi apresentado o MOO em 2018, o Manual de Orientação Orquestral, quem não participou daquela apresentação aí? Levanta a mão. Ok, acho que nem músico era ainda, né? Mas naquela época, quando a gente trabalhou isso, foi muito trabalhado, quem participou lembra, né? Sobre a sonoridade das nossas orquestras, sobre a maneira de nós elevarmos o louvor a Deus, de como deveria ser a execução do hino do silêncio, da meia hora das irmãs organistas, né? Os hinos de Santa Ceia, de como fazer a distribuição uniforme dos instrumentos, das vozes. E a gente percebeu que de 2018 para cá houve uma melhora muito grande na qualidade das nossas orquestras. Só que depois da pandemia, nós ficamos quase 2 anos praticamente sem orquestra, na pandemia da Covid-19, né? E quando a gente voltou, parece que a gente voltou com um pouco de excesso de gás, eu diria. E algumas coisas que nós aprendemos lá, a gente começou a lentamente esquecer e deixar no esquecimento. E no intuito de nós não esquecermos isso, de ficar gravado em nós, é que foi montado esse trabalho aqui. E esse trabalho que a gente vai mostrar para vocês é um piloto, é a primeira vez que está sendo apresentado é aqui hoje. E como ele está sendo registrado, depois os irmãos vão assistir também e vão poder avaliar de que modo foi feito isso, porque a ideia é multiplicar isso a nível de estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui, ó, que ele pode servir como uma base para nós. Então, tudo que nós formos falar aqui hoje, nesse momento, nós vamos nos basear no tópico 8 de ensinamentos que saiu este ano, na última assembleia da RGE, que diz o seguinte: somente a Bíblia é autoridade suficiente, absoluta e referência definitiva do saber para a doutrinação, que assegura a pureza da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, se faz necessário que todo e qualquer ensino ou conhecimento cristão ministrado à igreja seja pleno e seguramente amparado pelas sagradas letras. Quando não, tais informações devem ser desconsideradas como sendo fonte segura para a instrução e formação espiritual do crente. Ou seja, tudo que nós vamos falar, se não existir dentro da Bíblia, dentro da Sagrada Escritura, algo que nos dê suporte, deve ser desconsiderado. Então, vocês vão ver que muita coisa que vai ser falada hoje aqui vai estar basada sobre a Palavra de Deus, para mostrar que não é uma coisa assim feita da cabeça de alguém, é baseado na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, tá? E a primeira coisa que vamos falar é, segundo a Palavra de Deus, quem é que deve louvar a Deus? Isso está especificado no Salmo 148. Vamos acompanhar a leitura desse salmo para nós entender quem que deve louvar a Deus? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde o céu. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas hostes. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Também ele os estabeleceu para todo sempre, e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapor, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e
crianças. Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. A sua glória é acima da terra e do céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai o Senhor. O que diz aí então? Que o louvor a Deus começa no céu, nos anjos, está fora do nosso mundo físico. Depois, a natureza, o universo, o sol, a lua, as estrelas, né? O universo todo. Depois, as águas, cada vez mais perto de nós, a terra, os animais, a natureza, o clima, os montes, as árvores, os reis, as pessoas, cada vez vai chegando mais perto de nós, até que chegue em nós. Ou seja, tudo deve louvar a Deus. E como é que a gente louva a Deus? Uma das maneiras de louvar a Deus, uma das formas, é por meio da música. Diz lá no Salmo 33, versículo 1 ao 3: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Então, uma das maneiras de louvar a Deus é através da música, através da voz, do instrumento. Mas como é que eu devo elevar esse louvor a Deus com a música? Existe alguma norma, existe alguma diretriz, existe alguma maneira desse meu louvor através da música ser elevado a Deus? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ver primeiro aqui um vídeo sobre o manual de orientação orquestral que explica isso. Como deve ser o nosso louvor a Deus? Será que ele está sem pilha, irmão? Não, não tem. Ah? Está sem pilha. Ah, perdão. Não é que está sem, não está saindo som aqui. Ele apagou a luzinha. Nós vamos tratar a forma da execução dos outros a Deus e compõe o unânime da congregação cristã no Brasil e dos demais países que professam a mesma fé e doutrina. Como está escrito nas instruções de utilização de música, os hinos de louvores e súplicas a Deus devem ser sempre entoados de forma sacra e com referência a Deus, ou seja, possível estritamente a poesia e o texto musical, sem ornamentos ou folhados. E o que são essas modificações, ornamentos ou folhados devem ser feitos? Existem 3 tipos de modificações. A primeira modificação que não deve ser feita é a modificação rítmica. Ele se caracteriza a forma sacra e reverente a Deus, que é, inclusive, uma versão da música dos nossos hinos com outros ritmos populares. O que não se deve fazer, porque os nossos hinos são coisas santas feitas para Deus, e como tais devem ser executados. Não se deve também alterar a forma rítmica interna dos hinos, por exemplo, colocando notas pontuadas onde não existem, ou aumentando no final das estrofes e nos coros, porque se fizermos isso, a Irmandade também vai aprender e passar a cantar de forma errada. A segunda modificação, que não
se deve fazer é o acréscimo de notas que não estão escritas nos nossos hinos, que são o missando, o portamento, a arrojadura, e qualquer outra forma de acréscimo de notas que não estão descritas nos nossos livros. Essas formas eram muito utilizadas na música barroca para que o intérprete pudesse criar uma improvisação da música. Isso não deve ser feito nos nossos hinos. A terceira modificação que não deve ser feita é a alteração de oitava, onde o músico toca a voz que claro, mas a executa em uma altura que não é determinada para o seu instrumento, como por exemplo quando a flauta ou o violino tocam um contralto uma oitava acima da escrita, o que não se deve fazer, como já explicaram no vídeo sobre cruzamento de vozes. E por que não se deve fazer essas modificações? Por dois grandes motivos. E ao cantar de uma forma diferente da que está escrito dentro ou fora da igreja, nós acabamos aprendendo essa forma diferente e, sem querer, de forma consciente, passamos a utilizar os santos serviços, o que prejudica a unidade do som da orquestra e confunde a verdade. O segundo motivo é que essas modificações e improvisações alteram o estilo sacro, que é sóbrio, puro e exato, como devemos entrar os hinos de louvores e súplicas a Deus, lembrando que em todos os momentos em que tocamos ou cantamos os hinos, estamos fazendo isso para Deus e não para mostrar a nossa casa. Seja dentro das igrejas, seja em casa ou em qualquer tipo de ajuntamento, não se deve fazer qualquer modificação do ritmo ou das notas dos nossos hinos, os quais devem ser executados da forma como estão escritos, porque são sagrados e criados exclusivamente para louvarmos ao nosso Deus. Mas o irmão ou a irmã pode dizer: mas eu gosto de fazer diferente, ou gosto de fazer essas modificações porque isso me deixa feliz. Nisso é sempre bom nos lembrarmos que a nossa felicidade de alma depende de agradarmos a Deus. E para o agradarmos, devemos elevar a Ele, o nosso mais perfeito, com toda a reverência e gratidão que devemos a Deus e a Cristo Jesus, nosso Redentor. Por esse motivo, devemos estar adequados às recomendações feitas acima e lembrarmos que a orquestra na congregação cristã no Brasil tem como objetivo auxiliar a Irmandade a louvar com esse sentimento sacro e reverente. Certo? Então, é uma explicação que por si só já explica tudo, né? O vídeo. Vamos ver então qual é a base para isso que o irmão falou agora nesse vídeo. Diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Jesus falando, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Foi como o irmão falou no final, né? Mas eu fico tão contente, tão feliz, me dá uma alegria tão grande fazer do jeito que eu gosto. Mas para seguir a Jesus, nós precisamos renunciar ao nosso desejo, ao nosso gosto. Tomar essa cruz, que é fazer como a gente, às vezes, não é a maneira que a gente gosta, e segui-lo. Esse é o louvor que lhe agrada. O louvor que a pessoa renuncia ao seu gosto, mas segue aquilo que Cristo quer. Por isso, para louvar Deus, nós precisamos louvá-lo com simplicidade. Precisamos louvá-lo com humildade, sempre sendo menor, e com conhecimento. Mas eu preciso ter conhecimento para louvar Deus? Sim. Enquanto eu faço as coisas sem conhecimento, Deus perdoa, porque eu não sei. Mas no momento que eu tenho conhecimento e eu não o aceito, Deus não se agrada. Vamos ver? Diz na palavra de Deus no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, no momento que a gente sabe, que a gente toma conhecimento, que Deus se agrada do louvor feito daquele modo, e eu rejeito isso, Deus me rejeita também. Eu digo para os irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, mas eu não vi até hoje nenhum dessas pessoas que praticaram muito dessas coisas que foram faladas aqui, que estão hoje no nosso meio, infelizmente. Irmãos grandes, tá? Famosos, passaram muita dificuldade, muita prova. Ninguém está livre da prova, ninguém está livre de passar uma fase ruim na vida, mas infelizmente tem uma coisa que diz assim, ó, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, ele falou assim, ó: eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, mas faço misericórdia em milhares de gerações dos que me obedecem. Ou seja, Deus tem muito mais amor e faz muito mais bem por 1000 gerações à frente do que ele aborrecer até o filho e o neto daquele que o aborrece, né? Então é importante nós termos essa consciência, entendermos isso. Continuamos? Agora uma coisa importante, nós vamos falar sobre a tuba. Nós tínhamos falado sobre a voz da tuba e o som, né? Preste atenção aqui, que legal. Neste vídeo, nós vamos tratar a voz representada pela tuba, que aumentava abaixo da escrita do irmão menor. A tuba é um dos instrumentos das orquestras da Congregação Cristã do Brasil e um dos países que professam a mesma fé e doutrina, que executaram notas subgraves, ou seja, notas que soam uma oitava abaixo da escrita do irmão menor. E como deve ser produzido o som da tuba nessa região tão grave? Há muitas décadas atrás, as orquestras da Congregação
característica dessas notas tão graves, talvez alguém poderia pensar que aquilo não é o som correto da tuba, que a gravação teve algum defeito ou que houve um erro de execução turista. Por esse motivo, comparando o som da tuba com esses outros instrumentos, iremos mostrar qual é efetivamente a característica do som nessa região tão grave. Mas antes vamos falar rapidamente sobre essas notas pedais. De uma forma simplista, os sons musicais são vibrações do ar em forma de ondas que, ao chegarem em nossos ouvidos, são captadas por um sistema bastante complexo que faz com que escutemos uma determinada nota com base na frequência transmitida. Frequência é o número de oscilações dessa onda num período de tempo. Assim, quanto maior o número de oscilações dessa onda, mais aguda a frequência será. Quanto menor o número de oscilações dessa onda, mais grave essa frequência será. Para ficar mais fácil de compreender, veja, por exemplo, as vibrações das cordas desse violão. Perceba que nas notas mais graves há uma oscilação mais longa e nas notas mais agudas há uma oscilação mais curta. O comprimento dessas ondas sonoras e o número de oscilações por segundo é o que determina a afinação do som que se ouve. Portanto, o lado 3 é de frequência 440 Hz, ou seja, é uma onda sonora produzida pelo instrumento que realiza 440 oscilações a cada segundo, tem uma onda com 78 centímetros de comprimento. Já o Dó menos 1, que é a nota mais grave do nado separado da tuba, tem uma frequência de 32,7 Hz, ou seja, realiza 32,7 oscilações a cada segundo e possui uma onda sonora com mais de 10 metros de comprimento. Por esse motivo é que o som da tuba muda tanto quando é emitido em um quarto pequeno, dentro de casa, e quando é emitido em um espaço bastante amplo, como dentro de uma igreja. Em razão da diferença dessas ondas, é necessário que haja instrumentos tocando a voz baixo na altura escrita do Lá e Dó, e não só a tuba tocando uma oitava abaixo dessa escrita. É necessário haver esse preenchimento feito nas nossas orquestras pelo violoncelo, claramente baixo em si bemol, o fagote, sax barítono, o eufônio e o barítono, além do órgão. Para ficar mais fácil de compreender essa necessidade, ouça agora o hino número 3 sendo tocado pelo sax barítono na voz do baixo escrito, juntamente com a tuba tocando a voz do baixo, mas uma oitava abaixo da escrita do Lá e Dó. Perceba a importância de ter instrumentos fazendo o baixo no grave e o baixo no subgrave. Se todos os instrumentos que tocam o baixo escrito quisessem tocar o baixo subgrave junto com a tuba, primeiro que eles não teriam notas para soarem com a tuba, o que faria com que eles executassem os saltos indevidos da voz baixo mencionados na página 12 no manual de elevação orquestral, mas também deixariam um vazio pela distância muito grande entre as frequências tocadas pelo baixo subgrave e pelo tenor. Precisa ter esse preenchimento feito pelo baixo escrito. Por esse motivo, cada instrumento deve respeitar a altura e a voz como está determinado no manual de elevação orquestral para a execução do seu som. Outra característica importante para se mencionar é o que se ouve quando o som é muito grave. Quando a onda sonora é muito longa, muitas vezes o som é entrecortado, como se fosse uma vibração em que existe som e ar entrecortados. E essa é uma característica das notas mais graves. Para exemplificar, vamos mostrar uma voz humana cantando numa região grave e depois a mesma voz cantando numa região subgrave. Primeiramente a voz na região grave.
Pensando que a voz grave se limpa, sem qualquer interrupção, ouça a tuba tocando exatamente esse mesmo trecho, soando também de forma limpa, com som grave sem nenhuma interrupção. Agora ouça o exemplo da voz humana cantando na região subgrave esse mesmo trecho. Percebe que o som está saindo recortado? Isso é uma característica desses sons subgraves. Ouça a tuba para comparar, tocando exatamente esse mesmo trecho, soando também de forma intercortada, que é característica das frequências sonoras dessa região grave. O mesmo acontece nesse exemplo com o som do órgão de tubos quando os registros subgraves são acionados. Perceba que, quando o pedal do órgão é acionado, o som será recortado, característica desse instrumento e da região em que o som é emitido. Ouça a tuba fazendo esse mesmo som do pedal do órgão de tubos. E como último exemplo para a comparação, ouça agora um contrafagote tocando si bemol -2 na nona sinfonia de Beethoven. Veja como vibra o som. Ouça agora a tuba fazendo esse mesmo trecho executado pelo contrafagote. Essa é uma característica desse som. Porém, quanto mais o turista estudar e praticar as notas graves e subgraves, com melhor qualidade conseguirá emitidas e irá reduzir essa vibração intercortada do som, mas não irá eliminar essa característica que é das notas graves. O que é mais importante ao tocar essas notas é a preocupação com uma afinação específica. As notas graves e subgraves devem ser muito afinadas. E se o músico não tiver firmeza ou segurança para tocar essas notas subgraves, ele deve se socorrer das notas opcionais que estão escritas no horário número 5. Vamos ouvir o exemplo da voz do baixo número 33, sendo executada com a oitava abaixo da escrita do binário dó, mas utilizando-se na última nota do hino a nota opcional. Vamos agora ouvir novamente, mas com o som da nota pedal dó -1 sem foco. Ouça com atenção a última nota do hino. Fica difícil saber que nota foi essa, não? Ao tocar dessa forma, o músico não só desafina toda a orquestra, mas prejudica o som do conjunto porque está fazendo a nota mais
não saem totalmente desfocados. Por isso, o músico deve sempre tomar muito cuidado por não tocar as notas filigranas. Ouça agora um exemplo como a nota dó menos 1 sendo executada da forma correta. Perceba que o som dessa última nota, dó menos 1, está afinado e que tem equilíbrio com as notas precedentes, criando assim uma verdadeira melodia para o alto baixo. Com essas explicações, esperamos que o irmão tenha compreendido como soa toda na região subgrave, como devem ser tocadas as notas. Então, meus irmãos, por que a gente fez questão de colocar esse vídeo para vocês aí? Porque a gente pode ver que é um instrumento muito importante na orquestra, porque ele faz essa região subgrave, mas que tem que ser muito cuidado na execução dela, para o som ser um som suave, né, Marcos? Porque senão ela, como o irmão disse, ela estraga toda a orquestra. E o mesmo que se aplica para ela, se aplica para o órgão também. As irmãs, quando forem tocar as notas graves da pedaleira, tem que cuidar da intensidade, para não ser uma intensidade forte. Porque senão essa oscilação da nota causa essa desafinação. E aí entra aquela história de alguns irmãos que fazem com que, principalmente em alguns ensaios, mas até no culto às vezes. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um irmão encarregado, disse: irmão do céu, fui num batismo, tinha 3 irmãos tocando tuba, 3. Mas eu dei vontade de pegar o meu instrumento, guardar e ir embora para casa. Porque era uma coisa tão estridente, tão vibrando, que até os bancos da congregação tremiam. Por que isso? Porque são notas graves que têm essa capacidade de vibrar. Então, volto a dizer, falar sobre o conhecimento. Se até o momento que assistirem ou ouvirem essa apresentação ninguém sabia, ok, mas a partir de agora, os irmãos que assistirem, a partir do momento que for apresentado, vão ter consciência, vão saber, vão ter o conhecimento, para que você não continue da mesma maneira. Por quê? Depois que o conhecimento chega até nós, aí vem uma outra parte, que é o juízo de Deus, como diz lá em Isaías 1, versículo 13. As vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa assim, é o momento que Deus chegar e disser para nós: os ajuntamentos de vocês não me trazem prazer, não me trazem alegria. Oxalá que nós não chegamos nesse nível, porque vai acontecer isso. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o joelho impetuoso. O que é estrépito? É um rumor alto de vozes simultâneas, um alarido, uma algazarra. É um ruído estrondoso, barulho. O ruído provocado pelo rápido toque dos cascos de alguns animais no solo, com velocidade. Isso é um estrépito. Isso é uma coisa que Deus disse: afasta de mim, porque eu não vou ouvir a melodia dos teus instrumentos. Então, às vezes a gente está num lugar, parece que está todo mundo sentindo uma alegria. Ai, que maravilha, aquela coisa. Mas será que Deus está contente? Será que é só o nosso contentamento, a nossa alegria que tem que existir? Ou é a alegria de Deus conosco? É uma meditação que nós temos que fazer. Relembrando alguns tópicos de ensinamento que não são de agora. Na 22ª reunião anual dos encarregados regionais de orquestra e examinadores de São Paulo, em 97, foi dito: em diversas congregações, os músicos que tocam instrumentos de cordas costumam cantar junto com a irmandade. Foi considerado que os músicos devem somente tocar o seu instrumento. Essa parte não deve ser incentivada. Então, essa orientação se aplica aos organistas também. Os músicos de cordas e as organistas não devem cantar enquanto tocam. Inclusive, saiu também na reunião deste ano sobre esse assunto. 62.
Deve o encarregado permanecer atento durante o serviço de culto. Se há uma vacilação no andamento e um desencontro no conjunto da orquestra, ele pode se levantar e reger, até normalizar o andamento. Deve também conservar a ordem, fazendo com que os músicos não conversem durante o culto. Chame, porém, o faltoso à parte. Não deve fazê-lo na frente de todos. Este hábito de conversar durante o culto deve desaparecer. É um péssimo e prejudicial costume e indica falta de temor de Deus. Às vezes, Deus está dando gloriosos conselhos e as pessoas estão conversando, perturbam os outros e não aproveitam os ensinamentos. Isso não convém. Lembre-se, todavia, que o encarregado que deve chamar a atenção dos músicos com amor e temperança, para não provocar a ira a alguém. Não deve também o encarregado, com o seu instrumento, entrar adiantado no começo dos hinos e depois das pausas. Alguns fazem isso alegando que é para levar a conduzir a orquestra, mas não há necessidade disso. Fica muito feio para quem ouve aquele som tocado uma fração de tempo antes dos outros instrumentos começarem a tocar. Evitemos essa entrada adiantada. É quase como se fosse uma cogiatura, né? Ele não que dá aquele plum, plum, em frente do outro. 1986. Marcação para os baixos. Delibera-se eliminar. Para a uniformidade na execução dos hinos, delibera-se eliminar a marcação dos baixos. Uma circular datada de julho de 67 concedia o recurso da marcação para os baixos tuba, pois estes não conseguiam tocar todas as notas dos hinos. Atualmente não há mais baixos tuba nas nossas orquestras, e os bombardões que os substituíram conseguem executar todas as notas escritas em nosso hino. Essa determinação não se aplica para os órgãos. Na execução da pedaleira, as organistas devem observar a marcação das notas fundamentais e não tocar todas as notas. Quanto aos músicos que ainda fazem passagens e floreados, devem obedecer ao que Deus determinou em 1946, de não acrescentarem nem omitirmos notas do nosso hino. Quem persistir estará desobedecendo ao que o Senhor determinou. Quanto às organistas, os irmãos já sabem, já tem orientação, e na área de vocês, inclusive, assinala quais as notas que vão tocar no pedaleiro. Músicos guardarem os instrumentos nos estojos só após o ensinamento do ensaio. Isso aconteceu em vários ensaios. Os músicos só devem guardar os instrumentos nos estojos após o encerramento do ensaio. O ruído e o reboliço são um desrespeito à presença do Senhor e impedem que se ouçam os necessários comunicados e resultados do ensaio, pronunciados pelo servo presente. 1993, estamos chegando na nossa mais perto de nós agora. Todos os irmãos presentes já têm conhecimento deste ensinamento, devendo, portanto, ser obedecido, principalmente pelos encarregados locais mais novos no cargo, pois às vezes, pela alegria de contarem com a presença de um regional naquele grupo, poderão convidá-lo a reger um hino, o que não deve ser feito. Havendo ocasionalmente um desencontro na orquestra, o encarregado poderá levantar-se e reger alguns compassos, sentando-se novamente. E o hino de encerramento é somente uma estrofe. Conforme o ensinamento já apresentado em diversas reuniões anteriores, não deve haver nenhuma exceção por haver visitas de irmãos de outras localidades, devendo ser tocada apenas uma estrofe completa do hino do encerramento. Houve algumas perguntas alegando que alguns anciãos pedem para tocar o hino completo. Essa parte não deve ocorrer mais, pois todo o Ministério de Anciãos já tem conhecimento deste ensinamento. 96. Atendimento dos ensaios locais. A responsabilidade de atendimento dos ensaios locais é do encarregado regional ou do encarregado local. Na ausência de ambos, atenderá o auxiliar, onde houver, ou um dos instrutores. Conforme o ensinamento, não se apresenta mais auxiliares, continuando aqueles que já foram colocados. Os irmãos que ajudam na escolinha de música são chamados de instrutores. Nas localidades onde houver encarregado regional, ele iniciará o ensaio, convidando depois o encarregado local para reger alguns hinos. No encerramento, estando presente o irmão ancião ou o operador, os mesmos devem ser convidados para orar. Caso contrário, a liberdade fica para os músicos do pianista.
2005. Distorção do caráter sacro dos hinos nos ensaios. Muitos encarregados brincam com o andamento e a melodia dos hinos nos ensaios, distorcendo completamente o caráter sacro que os mesmos devem ter. Isso não deve acontecer mais. Os hinos têm que ser sacros até mesmo nos ensaios. Foram dados vários conselhos sobre este assunto, acrescentando-se que nos ensaios locais ou regionais somente devem ser ensaiados os hinos do nosso hino. 2008. A responsabilidade da regência nos ensaios locais é do encarregado local. Não se deve deixar essa parte para os instrutores. Quando o encarregado regional estiver presente, este deve iniciar o ensaio, convidando o encarregado local para reger parte do ensaio, sempre observando o limite de regentes já estabelecido, 2 encarregados de orquestra. Distorção do caráter sacro dos hinos. Nos ensaios não deve haver exercícios ou inovações que tirem o sentido sacro dos hinos, tais como andamentos exageradamente rápidos, excesso de exercícios de staccato, cantar o hino utilizando apenas vogais e outros tipos de execução que podem criar sensação de brincadeira. Inovações na regência. Os ensaios têm como finalidade a correção e aprimoramento na execução dos hinos dos cultos. Não devem ser criadas inovações que fujam dessa finalidade, como, por exemplo, a repetição das notas do baixo, imitando o marchar de um exército, ou a execução dos hinos apenas pelo órgão, enquanto o encarregado declama a poesia, com o intuito de emocionar os músicos ou irmandade presente no ensaio. 2011. Intervalo entre as estrofes. Repetiremos que é necessário um espaço maior entre as estrofes, suficiente para que a irmandade retorne o fôlego antes de iniciar a próxima estrofe. Não há necessidade de algum tipo de sinal sonoro ou entrada antecipada por parte do encarregado ou de qualquer outro músico. Este procedimento deve ser constantemente ensaiado com a orquestra nos ensaios locais. 2013. Ensaios regionais e locais, apresentação e novidades. Lembrando a todos os encarregados regionais e locais que não devem introduzir nos ensaios a prática de execuções como staccato, pizzicato, demonstrações individuais de músicos e nem formação de quartetos sobre o púlpito. Os ensaios devem ter o máximo aproveitamento, visando a perfeita execução dos hinos nas congregações. Isso é uma coisa que tem que cuidar. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que se a gente pedir para um irmão tocar, o irmão tocar sozinho, ele pode ficar contente, né? Nossa, o irmão está me honrando, está me considerando. Ao mesmo tempo a gente pode estar expondo alguém. E aí a gente vai pensar assim, ó, mas eu já sei que aquele irmão toca bem, vou pedir para ele tocar. Mas aí às vezes do lado dele tem um irmão que não toca tão bem. Aí eu penso assim, mas eu não vou pedir para ele, porque senão ele vai errar, eu vou expor ele. Mas no momento que eu estou pedindo para o outro tocar, eu também estou expondo ele, porque ele pode pensar, mas por que o irmão sempre escolhe aquele e a mim nunca? Certo, irmãos? Então, assim, ó, vamos evitar isso aí, esse tipo de coisa, principalmente quando a orquestra é grande. Se nós estamos numa congregação que tem um ensaio que tem 5 músicos, e vou pedir, toca o soprano, e só tem um músico tocando soprano, é ele mesmo, né? Mas se eu estou numa orquestra que tem 100 músicos, tem 50 músicos, no ensaio regional, e eu peço lá, o irmão fulano, toca para nós aqui, sozinho ele, eu estou expondo ele de 2 modos. Primeiro, ou eu estou jogando ele muito para alto, ele não pediu porque ele é um músico bom mesmo, né? Ou eu posso expor ele para baixo, se ele tropeçar e errar. Mas eu estou expondo todos os demais, porque eles vão dizer, mas por que o irmão escolheu ele? Não, eu não, então quer dizer que eu não sou nada. Então, no momento que a gente nivela todos iguais, a gente elimina isso, né? Evita esse tipo de coisa. Tudo isso, irmãos, são ensinamentos que servem para todos nós. Vai dizer que eu nunca fiz isso. Eu já fiz também no passado, mas eu não sabia. Não, irmão Marcos? A gente pode ter feito. Mas a partir de agora a gente tem o conhecimento. Quando tem o conhecimento, aí vem o juízo. Não há crime sem lei que a defina. No momento que existe a lei, vai existir o crime. Organista é a mesma coisa. O máximo que a gente pode pedir para o organista é fazer aquilo que ela já faz sozinha, que é a introdução.
Mas pedir para a irmã tocar o hino inteiro sozinha, e como o irmão falou ali, né? Fazer declamações, quem vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, isso aí é coisas que não edificam, nada, não traz proveito nenhum, porque isso não são coisas que vão acontecer durante os nossos cultos. Depois da introdução, é uma introdução, às vezes É. 2, 3, 4, aí depois eu errei, o que ele quer, o que ele não quer. Quanto mais pede, mais vai mais. Não, eu já estive no ensaio que o irmão organista fez 7 introduções. É verdade, irmãos? Eu falei, qual a introdução, irmão? Dá para repetir, não ficou muito boa, não. Aí fez a segunda. Não, acerta aquele pedaço lá. Bom, na 7ª ficou pior que a primeira. Então, evitemos esse tipo de coisa, meus irmãos. Porque assim, como a gente falou, a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento. A partir de agora, como a gente tem conhecimento, se acontecer um caso desses, a gente vai conversar individualmente com cada um dos irmãos. E se eu fizer também, os irmãos podem vir me cobrar. Escuta, mas o irmão lá naquele dia na reunião falou que assim, por que o irmão fez diferente? E vocês têm todo o direito de cobrar a nós também. Porque nós temos todos que andar na mesma linha, andar igual. Tá? Vamos lá então. Ensaios locais e regionais locais. Conforme já mencionado em anos anteriores, os ensaios regionais poderão reger até 2 irmãos se houver necessidade. A regência se fará no púlpito, onde também estará um irmão ancião que preside. Nos ensaios locais será a mesma orientação de até 2 irmãos na regência, dando sempre preferência ao encarregado local. Se estiver um encarregado regional, este poderá reger parte do ensaio, procurando ensaiar os hinos relacionados pelo encarregado daquela localidade. Nos ensaios locais, a regência se fará logo à frente da orquestra, não no púlpito. Nos tópicos anteriores, vocês viram que falava assim, se está o encarregado regional, ele começa o ensaio. Eu sempre sou mais desse 2014 que para mim eu sempre procuro honrar vocês, né, irmão Marcos? Procuramos honrar vocês no encarregado local, não só honrar. A gente quer que vocês trabalhem com a orquestra de vocês, porque vocês conhecem a orquestra de vocês. Você sabe as dificuldades, a necessidade. Se a gente estiver presente, a gente puder também participar, vamos participar também. Mas sempre a gente vai dar a preferência para o encarregado da localidade fazer ensaio. Nas cidades onde há grande quantidade de músicos, os mesmos devem evitar participar de ensaios locais de outras casas de oração, para não interferir no equilíbrio musical da orquestra dessa congregação, alterando com isso o seu perfil. Eu sei que todo mundo gosta de um ensaio na sua igreja que esteja assim, né? Bastante irmãos. Mas daí eu pergunto para vocês, mas e no dia a dia, nos cultos, como é que é? É assim? Então acaba sendo um ensaio infrutífero, porque naquele dia do ensaio tem 50 músicos, tá assim, fica tudo umas 1000 maravilhas, mas lá no feijão com arroz, no dia a dia, que é aqueles 6, 7, 10 músicos, a coisa não fica tão boa assim. Então o ideal é que o ensaio reflita a realidade da congregação. Quer dizer que eu não posso receber visita então? Pode, nós vamos tentar evitar as aglomerações. Não é porque os irmãos são contra, é porque o motivo está aqui, senão acaba sendo, altera o perfil, e não acaba não tendo aquele resultado que a gente quer. Né? Conforme também já exortado, os ensaios locais devem sempre que possível ser realizados antes do culto, podendo ao final ser servido um pequeno lanche, para em seguida os músicos e organizadores participarem do culto. Nas localidades onde o irmão encarregado local estiver com dificuldade para atendimento, por questão de saúde ou por necessidade, deverá dirigir-se ao Ministério Espiritual, que designará um encarregado regional ou mesmo outro encarregado local para auxiliar na geração. A finalidade dos ensaios é o aperfeiçoamento musical, e não devem ser realizados exercícios que não trazem proveito para essa finalidade, conforme a orientação já recebida em anos anteriores. Por exemplo, qual é o benefício que vai trazer na execução dos nossos hinos se eu pedir para os violinos tocar pizzicato? Algum dia eles vão tocar assim no culto? Nunca. Então não traz benefício nenhum. Mas é bom porque ajuda na técnica. É bom, mas treina em casa então. Treina bastante em casa o pizzicato que vai te ajudar na tua técnica. Mas no conjunto para nós, não agrega nada. Nada. 2016. Excesso de ruído nas igrejas. Isso aqui é até nos ensaios, tá? Dirigimos-nos a toda a irmandade, apresentando-lhes a necessidade de respeitar e dar cumprimento às legislações municipais que combatem a poluição sonora nas cidades.
É considerada poluição sonora todo ruído que ultrapasse os níveis já estabelecidos, os quais dependem da zona urbana para escolher a fonte geradora desse ruído. Todos os serviços divinos onde se canta com auxílio de instrumentos musicais e faz uso de microfones são considerados fontes geradoras de ruído. Assim, se o som produzido pela igreja ultrapassar os limites estabelecidos por lei, será considerada infração e passível de pesadas multas, podendo culminar com o encerramento de suas atividades. É necessário considerar que mesmo que o ruído interno, som interno, não incomode os vizinhos, contudo não deve ultrapassar o nível de 90 decibéis, pois acima desse limite torna-se prejudicial à saúde humana. Dada essa condição, o Ministério da Congregação Cristã no Brasil comunica a toda a Irmandade que tanto nos cultos como nos ensaios e demais santos serviços deverão observar atentamente a orquestra, instruindo os músicos e organistas a tocarem seus instrumentos com baixo volume de som, não se esquecendo que durante a oração e a pregação da palavra deve haver também controle de suas manifestações, evitando gritarias desnecessárias. Esperamos que haja por parte de todos os músicos e a Irmandade em geral compreensão quanto a essa grande necessidade, pois assim evitaremos quanto a multas que podem surgir do fechamento de algumas casas de oração, fato já ocorrido em alguns lugares, e aqui no estado já aconteceu, fechamento de congregações por causa de barulho. 2019. Há encarregados locais e regionais que continuam atendendo ensaios em desacordo com os ensinamentos que temos na parte musical, não atentando à velocidade proposta binária e nem à articulação dinâmica e intensidade, além de executarem exercícios indevidos com os nossos hinos. É preciso que haja um despertamento nesses irmãos a se unirem aos demais que estão empenhados nessa reorganização e orientação musical da obra de Deus. Em ocasiões especiais, em orquestras de grande porte, havendo necessidade, o encarregado local ou regional poderá reger os primeiros compassos do hino do silêncio e hino da despedida. Ou quando houver um desencontro na orquestra durante o culto, o mesmo poderá reger até o finalizar o momento. Essa prática não deve se tornar constante nos cultos, pois aos que regem o hino do silêncio e também o hino da despedida, além de tocarem todas as estrofes, os que persistirem assim poderão ser afastados do seu cargo. Fui falar tantas vezes. E agora, vamos refletir um pouquinho? Depois de tudo que foi falado, baseado na palavra de Deus, baseado nos ensinamentos, nos tópicos, em tudo que nós falamos, que nós conversamos, que demos exemplo, que lemos, eu gostaria que vocês me dessem a opinião de vocês sobre isso. De qual modo que estamos elevando o nosso louvor a Deus? O que vocês me dizem desse primeiro áudio? Ele é real, tá? Eu não inventado. Vocês me dizem, ele está de acordo com tudo que nós lemos aqui e escutamos? Ah, mas é bonito, eu gostei. Mas lembrem, o ser bonito e o gostar não significa que Deus está gostando. Porque se está contra tudo que foi dito aqui da palavra de Deus, os ensinamentos, e como disse lá, não tenho prazer nenhum nos vossos ajuntamentos. A gente se engana achando que Deus está gostando, mas na verdade Deus está muito descontente com isso. Vamos ver o segundo exemplo? Isso aqui são exemplos reais de ensaios aqui no nosso estado. Não é inventado.
E agora, se a gente não cuidar, irmãos, se a gente não meditar em tudo que a gente está falando aqui, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o terceiro exemplo agora, que esse aqui seria assim, ó, o cúmulo do exagero de tudo que nós falamos até agora. Ouçam o terceiro exemplo. Não lindo isso? Aí alguns irmãos falam assim, nossa, mas eu achei bonito, eu achei lindo, eu achei que é legal, né? Mas vamos voltar lá no que nós escutamos antes. Não é aquilo que nós achamos bonito, aquilo que nós gostamos, porque o nosso gosto, a nossa carne, o nosso sentimento, ele nos engana. É o que o Senhor Deus acha bonito, o que o Senhor Deus gosta. E eu faço uma outra pergunta para os irmãos. Vocês acham que num tipo de ajuntamento como esse, com uma execução como essa, Deus pode batizar alguém com a promessa do Espírito Santo? Vocês acreditam que num tipo de execução dessa, Deus pode converter uma alma do pecado? Deus pode fazer uma libertação espiritual ou material de uma doença ou de algum problema? Eu duvido. Agora, se nós entoarmos louvor a Deus, como Ele quer de nós, que é com a alma, deixar nossa carne lá embaixo, mas com o nosso espírito, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Então isso serve como uma reflexão para nós. Tá? E a reflexão é essa: de qual modo nós devemos elevar o nosso louvor a Deus? De que jeito é que nós temos que fazer? Então é nesse sentido de sensibilizar vocês. Mesmo em coisas que parecem que não têm o menor sentido, ou que não tem importância nenhuma isso. Eu vou mostrar para vocês um conselho que um servo de Deus deu num dos últimos cultos online aqui do Brasil. Eu gostaria que vocês meditassem. Muitas vezes a gente faz algumas coisas, e toma algumas atitudes, ou tem algumas ações dentro da igreja que nós achamos que está certo. Porque não, eu estou mostrando que eu estou com virtude, eu estou com alegria, eu estou com contentamento. Mas eu só penso em mim, eu sou egoísta, eu não penso no meu irmão, na minha irmã que está do meu lado. Então meditem bem no que o servo de Deus vai falar agora e vejam se ele não tem razão. Eu concordo 100% com o que ele fala aqui. Talvez alguém discorde, mas eu tenho certeza que um irmão antigo do ministério, faz parte do conselho dos anciãos mais antigos do Brasil, e o que ele falou ali tem fundamento, e eu penso que é da parte de Deus. Meditemos. O temor de Deus em nós, o estar verdadeiro
que às vezes tem alguns que fazem, se a gente não deve com o nosso instrumento dar um som quando os outros não estão dando, nem cantar e nem falar glória a Deus também quando é pausa, quando é silêncio, porque Deus também, as coisas de Deus, elas têm som e têm silêncio. Diz no Apocalipse que quando foi rompido o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então o céu também tem momentos de silêncio, e existe um momento de silêncio no nosso meio, que é entre uma estrofe e a outra, quando tem uma pausa, tem nunca aproveita aquela pausa que a orquestra está ali, glória, bem alto, para parecer só o dele, né? Na verdade, irmãos, isso não é um louvor a Deus, isso é uma vaidade, porque ele quer aparecer só a voz dele, e a gente tem que ter esse cuidado, né? E outra coisa que ele falou, que os hinos são a palavra de Deus cantada. Vocês já escutaram isso alguma vez? Fica bem eu pegar a palavra de Deus, o Salmo 23, e fazer um trocadilho com ele, modificar a letra do Salmo 23, tirar as palavras que estão lá e colocar outras? Será que Deus se agrada de fazer isso? Não, né? Da mesma maneira que Ele não se agrada de fazer isso com a Bíblia, com o Salmo 23, com qualquer capítulo da Bíblia, Ele não se agrada de fazer isso com o hino também, com o nosso cenário, porque é a palavra de Deus. E lá no Apocalipse diz, se alguém acrescentar algumas coisas às palavras deste livro, serão acrescentadas sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Não é eu que digo, é o Apocalipse que fala. E depois diz, e se alguém tirar palavras que estão neste livro, será tirada a sua parte da árvore da vida. Quer dizer, não tem meio termo, né? É o certo. Então eu gostaria de com isso transmitir essa sensibilidade para vocês, e para mostrar esse pensamento, esse sentimento, eu gostaria que todos nós juntos, nós cantássemos o hino 146. Senhor. Alguma irmã pode tocar para nós? Hino 146? Faz a introdução, por gentileza, e a gente vamos cantar o hino todo, tá? Oh
sei que esse assunto final aqui não era a pauta, né, da nossa conversa, mas eu acho que ele é muito importante para trazer essa sensibilidade em nós e de nós realmente nos conscientizarmos de como deve ser o louvor a Deus. Esperamos, né, irmãos, que os próximos ensaios que nós participarmos, os próximos ajuntamentos que nós tivermos, os próximos cultos que nós participarmos, o nosso louvor seja mais perfeito perante Deus. E assim, com isso, Deus vai mostrar que está se agradando, derramando sobre nós as suas virtudes. E essas virtudes, elas não é pular, gritar e espernear. É o poder de Deus sobre nós para vencer o pecado. Porque às vezes tem uma coisa assim, não, a virtude é aquele irmão que ele fala eloquente. Não, a virtude é o poder de Deus que vai nos levar até o final, como diz ali, ó, no céu, de receber a vida eterna. Porque o que adianta fazer como o apóstolo disse, né? Ter toda a sabedoria do mundo, todo o conhecimento da ciência, ter o dom tal que transporte as montanhas de um lado para o outro, ele saber falar as línguas dos homens e as dos anjos, ele ter o dom de botar a mão sobre a cabeça de alguém e curar, mas ao final ele perder a salvação. Que bem tem nenhum, né? Que nós usemos essas ferramentas da música, do nosso instrumento, do louvor, como uma virtude que nos leve para a vida eterna, porque o nosso dia vai chegar, e quando ele chegar, que nós possamos estar firmes nisso. O próximo encontro nosso, que nós daríamos sequência no MSA, com a fase 2, 3, 4, e 5, seria dia 21, porém, dia 21 vai ter a reunião do ministério, aqui nessa congregação. E aí no outro final de semana é o dia que tem a reunião de jovens menores aqui. Todas as reuniões de jovens menores são feitas aqui no último domingo do mês. E depois, no dia 4 de junho, o ensaio regional em Novo Hamburgo, nossa regional. Então nós vamos fazer também, vamos todos participar do ensaio regional. Depois, no dia 11 de junho, é a reunião do ministério. Então só teríamos dia 18 de junho. A minha pergunta para vocês o que vocês acham de nós fazermos dia 20, que é um sábado, à tarde? É possível? Isso. Então, não o próximo sábado, agora, no outro, dia 20, em vez do dia 21. Como? Não, mas nós fazíamos antes do ensaio do Cidade Nova, depois nós íamos lá no ensaio. Né? Tipo assim, começamos 1h30 da tarde. Como que era? As últimas 2 reuniões, 2 primeiras que nós tivemos, foi sábado. Isso, e depois a gente encerra com o tempo e quem sabe a gente não vai todo no ensaio do Cidade Nova depois lá. Poderia ser, tem algum irmão que não pode, o irmão que não tem como. O irmão tem. Mas vai ser gravado, irmão. Então, se o irmão não puder participar ao vivo, depois pode assistir a aula também. Evandro? Tem urgência. Pode, é uma vez só. Vai ser só esse, tá, irmão Evandro? Os demais a gente vai voltar à normalidade depois, só porque, para não ficar, sabe, mais de um mês sem nada. Eu acho assim que a gente tem que aproveitar esse tempo agora, porque em agosto vai voltar novamente, vai começar a iniciar. Então nós vamos aproveitar esse mês de junho, julho, para nós fazer esse treinamento, né? E nós adiantar aquilo que a gente puder. Só queria informações sobre o que foi apresentado hoje. Eu acho que seria bom apresentar quando começa o jeito. Os que estão vindo entender o que é. Pode? Espiritualidade na orquestra. Pode sim, irmão. Esse material aqui vai estar disponível, né? Esse vídeo vai ser salvo, vou mandar para os irmãos. Vocês podem anotar depois aquilo que vocês acham importante ou imprimir uma folha e passar. Acho que é importante sim, irmão, Aldair. Para já trazer os candidatos nesse sentimento, né? De louvar a Deus. Uma outra pergunta? Então ficaria no próximo dia 20 de maio, às 13h30, pode ser 13h30? Pode fazer corrido, né? 13h30, vamos ali até a hora que for necessário, tipo umas 12h30, 13h30, por aí no máximo. Não tem ensaio às 17 horas em Garibaldi também, tá? Vai dar tempo para encerrar. A metade daí vai para lá, né? Tá feito o convite, vamos dividir, ó, né? Isso aí, irmão, boa ideia.
Até porque se for tudo muito para Garibaldi não cabe, né, irmão? Então vamos só metade, tá bom, né? Mais alguma observação? Fala, irmão. Na verdade, assim, irmão, esse trabalho aqui, ó, que a gente apresentou agora, ele foi tipo um piloto disso aqui, mas esse vai ser feito um trabalho em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vai ser convocado reuniões para todos os irmãos participarem e vai ser apresentado esse trabalho pelos irmãos anciãos da parte musical. E a gente fez hoje justamente como um laboratório, né? Um piloto para mostrar para vocês de como seria o trabalho. O que vocês acharam? Foi bom? Não tem mais uma dúvida, irmão Danês. O irmão, sabe de primeiro, fala, irmão Eliseu. Eu achei muito interessante esse trabalho, sim, também para nós, instrutores, e principalmente para músicos. Sim. Que são músicos antigos, que eles não ouvem esses assuntos. E durante os cultos, no tocar dos hinos, há muita disparidade assim, de normas e regras que os músicos antigos não obedecem. Eu falo 500 mil vezes uma vez. Perfeito, a ideia é essa, irmão, convocar como se fosse um ensaio regional, digamos assim. Dia tal haverá uma reunião geral de todos os músicos e pedir para eles trazerem os instrumentos. Hoje a gente não fez aqui, mas a ideia é nós trazermos os instrumentos e nós ao final de toda a apresentação, vamos executar um hino agora como tem que ser. E a gente executa aquele hino mostrando como deve ser. A ideia, irmão Eliseu, é justamente essa. Deus abençoe, tá? É envolver os músicos também. O irmão ia falar outra coisa, irmão? Irmão, assim, ó, a gente participou da reunião e o irmão falou sobre as variedades de escala nos ensaios. A escala harmônica pode ou não? Harmônica como? Escala harmônica, foi lançada na internet. Ah, é uma escala harmonizada, vamos dizer, né? Isso, harmonizada, aquela harmônica, harmonizada. Eu vou dar a minha opinião pro irmão, tá? Eu acho que não agrega nada fazer isso aí. Faz uma escala normal de aquecimento e depois a parte dos hinos. Porque Eu já fiz, já participei. eu também já fiz. Mas é que os irmãos falaram, não pode. Não, veja bem, irmão, daí. Eu já fiz também, mas aí eu comecei a pensar, quanto tempo eu demorei para fazer essa escala harmonizada? Não, 5 minutos. Eu poderia tocar um hino. Né? Eu teria trazido muito mais benefício se tivesse tocado um hino. Irmão? Eu já fiz também. Mas a gente vai amadurecendo com o tempo, vai aprendendo. Que benefício eu trouxe para a orquestra fazendo isso aí? Nada. Então, toca mais um hino. Pode fazer a escala cromática. Pode fazer uma escala cromática, uma escala de dó maior, só para aquecer o instrumento. E aí pega e toca os hinos. Alguém levantou a mão aí. Eu pedi uma ensaio do hino, com 46, e eu pedi a escala do hino. Bom, por que não? Pode ser também. O hino em Fá maior, faz a escala de Fá maior. É, uma escala de Fá maior. Quantas organismos? Não vai arrumar briga, hein, pelo amor de Deus. Eu já pedi, não teste todos os ensaios. Uma quase função, velocidade média, eu peço para fazer um aumento e faz uma máxima. Aí isso? Não. Só isso aí. Não pedi para você fazer 5 vezes. Só fazer a mínima, não fazer a máxima. O difícil talvez seja ela conseguir colocar na mínima e na máxima ser o metrônomo, né? Mas ela vai na sensibilidade dela. Você pode fazer isso, Evandro, desde que tu conheça a irmã. Sabe, né? Porque às vezes tu vai fazer isso com uma irmã que não conhece, ela pode achar que ela está errada e ela fica nervosa. Então, se eu conheço a irmã organista que está lá, eu tenho liberdade de fazer. Por exemplo, se a irmã Márcia está no órgão e eu conheço ela tem habilidade. Irmã, por gentileza, a irmã pode demonstrar para nós como seria esse hino mais ou menos, né, na velocidade mínima dele, ou na máxima? Beleza, agora vai uma outra irmã que eu não conheço ali, ó. Eu fico assim, ó, será que eu não vou estar expondo a irmã? Ela pode ficar nervosa. Mas qual é que é a mínima agora? Qual é que é a máxima? Né? Tá bom. A gente
Porque eles não prestaram atenção, seria isso? Deixa eu fazer claro que a gente tem que usar o bom senso para tudo, né? Então a gente tem que ter o cifragol na gente, né? Entender se cabe ou não cabe lá. Mas para encerrar o assunto, já está na hora de nós fazer o nosso almoço. Houve uma discussão no grupo de regionais do Brasil, eu não sei se o irmão Marcos acompanhou esse assunto também, que era falando sobre regência nos ensaios. E foi um debate bem bom lá. O irmão falou o seguinte ponto, que nós temos que treinar mais nos ensaios, tocar sem regência nos ensaios. Por quê? Porque é assim que nós tocamos no culto. Então, às vezes nós vamos no ensaio e a gente rege tudo, fica tudo perfeito. Mas quando é para tocar no culto, que não tem, sai tudo errado. Por quê? Porque a gente está ensaiando diferente daquilo que a gente está tocando. Então quer dizer que não pode ter regência nos ensaios? Não, deve ter. Mas a gente tem que começar a ensaiar mais também, tocar sem regência. Tipo, começar todo mundo junto, sem o sinal, dar um intervalo entre as estrofes, manter o pulso entre nós, sem ninguém estar aqui marcando. Então são coisas que foram debatidas no grupo de regionais, que certamente no futuro sairão assim, orientações, né, para nós aproveitar os ensaios e ensaiar bastante também tempo sem regência. Eu acho que tem lógica. A gente rege tudo, né? Fica tudo que é uma maravilha. Aí quando chegar na hora H, que não tem, fica tudo embolotado a coisa. Aí eles tiram todos os encarregados, né? Não, vai ter sempre, porque o encarregado, mesmo que ele não esteja regendo o hino, ele está orientando os músicos e os organistas, né? Ó, esse hino deve ser assim, cuida daquela parte lá e tal. O que o irmão quer dizer é que às vezes ele rege tudo, de cabo a rabo, né? E fica tudo certinho. Mas é que na hora de executar não é assim que acontece, né? Tá bom? Então vamos encerrar então.